Bom dia, aula de física de número 12. Nós iremos fazer os exercícios complementares. Então, compartilhando a minha tela. Vamos para o exercício de número 29, tá? Vocês têm isso na apostila, página 150. A figura que eu não consegui colocar, tá? Mas vai ser figura mesmo, o que importa são os dados. Então, a figura a seguir, né, mostra uma das cenas vistas durante a Copa das Confederações no Brasil. Os policiais militares responderam às ações dos manifestantes com bombas de gás lacrimogêneo e balas de borracha em uma região totalmente plana, onde era possível avistar a todos. Suponha que o projétil disparado pela arma do PM tenha uma velocidade inicial de 200 metros por segundo. Isso é importante, tá? Ao sair da arma, e um ângulo de 30 graus com a horizontal. O ângulo também é importante. Então, o exercício está pedindo para calcular a altura máxima do projétil em relação ao solo, sabendo-se que ao deixar o cano da arma, o projétil estava a 1,7 metros do solo. Despreze as forças dissipativas e adote a gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Então, é um exercício simples, tá? Onde a gente vai usar a fórmula altura máxima igual velocidade inicial, que multiplica o ângulo do seno ao quadrado, divididos por 2g. Então, a altura máxima a gente quer achar. Aqui a gente tem que incluir a altura inicial, né, o H0, que a arma estava, na verdade, a 1,7 metros do solo. Então, a gente substitui aqui. Mais 200, que é a velocidade inicial do projétil, multiplicado pelo seno do ângulo de 30 graus ao quadrado, divididos por 20. Portanto, vai ficar igual a 1,7 mais 100, né, que o seno de 30 é meio, então 200 multiplicado por meio dá 100. 100 ao quadrado dá 1.000 divididos por 20, 500, mais 1,7. Portanto, a altura máxima atingida por esse projétil é 501,7 metros. O próximo exercício é o número 30. Então, da aresta superior do tampo retangular de uma mesa de 80 centímetros de altura, está aqui a altura, 80 centímetros, né? Um pequeno corpo é disparado obliquamente com velocidade inicial de 5 metros por segundo, conforme mostra a figura. O tampo da mesa é paralelo ao solo e o plano da trajetória descrita perpendicular a ele. Sabendo que o corpo tangencia a aresta oposta, aqui ó, ele está tangenciando, né? Esse corpo vem, é disparado, faz esse movimento oblíquo, passa raspandinho aqui na outra extremidade da mesa e cai aqui. Na verdade, ele quer saber o alcance, tá? Então, o que a gente vai analisar é essa parte do movimento aqui. Então, como sempre, a gente tem que desprezar a resistência do ar, adotar a gravidade como sendo 10 e ele forneceu os valores do seno, que é 0,6, e cosseno, 0,8. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é decompor a velocidade inicial aqui, decompor no eixo Y e no eixo X. Essa é a primeira parte. Então, no eixo X, a gente vai multiplicar a velocidade inicial pelo cosseno do ângulo. Então, 5 que multiplica 0,8 dá 4 metros por segundo. Lembrando que na horizontal, a velocidade vai ser sempre igual, tá? Sempre constante. E vai mudar no eixo Y. Decompondo a velocidade no eixo Y, a gente vai ter 5 que multiplica o seno do ângulo, ou seja, 0,6. Portanto, 3 metros por segundo. Só voltando na figura aqui,
Então, no eixo vertical, a velocidade vai ser de 3 metros por segundo e no eixo horizontal, 4. Então, se a gente transferir o que a gente sabe para o lado direito aqui, que é o que vai nos interessar, a gente deduz que se a velocidade aqui de subida é 3 metros por segundo, a partir desse momento aqui vai ser negativa, tá? Então, a gente vai adotar esse valor como sendo um valor negativo. Então, vamos voltar ao exercício. Então, vamos calcular o tempo descrito. Aqui a gente usa a equação das posições, que é a altura igual à altura inicial mais velocidade inicial no eixo y, que multiplica o t, mais gt ao quadrado sobre 2. A altura inicial é 0. A altura da mesa, 0,8. O zero que a gente considera é aqui agora, tá? Aqui seria o zero. Para cá, como aqui ele está em centímetros, a gente tem que transformar para metros, tá? Já que ele deu a velocidade inicial em metros, então tem que estar na mesma unidade. Mas, a gente estava aqui já. Então, 0,8 menos 3, que é a velocidade inicial do eixo y, tá? É negativo, que multiplica o tempo, menos 5t ao quadrado sobre 2. Na verdade, aqui eu já dividi. Opa, esse 2 aqui não tem, tá? É 5t ao quadrado, porque eu dividi o 10 por 2, então ele já sai. Então, desconsiderem esse 2. Organizando, então, essa equação, a gente vai cair numa equação de segundo grau, ou seja, 5t ao quadrado mais 3t menos 0,8 igual a 0. Quando a gente cai numa equação de segundo grau, a gente tem que achar o delta. O delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, substituindo, o b é o 3. Né? O 5 é o a, o 3 é o b e o 0,8 é o c. Então, b ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Menos 4, que multiplica o a, que é 5, que multiplica o menos 0,8. O c, né, que é o 0,8. Portanto, o delta vai ser 9 mais 16, que dá 25. Precisamos tirar da raiz agora. Bhaskara, né? Ou seja, menos b mais ou menos raiz de 25 sobre 2a. Tempo igual a menos 3, que o b vale 3, mais ou menos 5, divididos por 10 que multiplica o 5, 2 que multiplica o 5 dá 10. O tempo vai ser igual a menos 3 mais 5 sobre 10. Já que o negativo nos interessa, a gente vai direto para o positivo. Ou seja, menos 3 mais 5 vai dar 2 sobre 10. O tempo vai ser de 0,2 segundos. Agora, a gente tem o tempo que a bola ou que esse corpo demora para chegar, para sair dessa extremidade da mesa até atingir o chão. Agora, a gente usa a fórmula do Chevette, que é o x igual a distância sobre o tempo. Velocidade x, 4, né, que a gente calculou aqui em cima, igual, já que estamos fazendo o movimento horizontal, né? Então, aqui seguem as equações do MU, do movimento uniforme. Dividido pelo tempo, que é 0,2, portanto, a distância vai ser de 0,8 metros. Vamos para o exercício 31. Em um jogo de futebol, um jogador lança a bola para o seu companheiro localizado a certa distância, em um movimento como esquematizado na figura abaixo. Assinale a alternativa incorreta. Então, vamos analisar as alternativas. Na alternativa A, durante todo o movimento da bola, o módulo da sua velocidade vertical diminui durante a subida e aumenta na descida. Tá certo, a gente sabe que no eixo vertical, no eixo Y, devido à gravidade, a velocidade no eixo Y vai diminuindo. Depois, na descida, vai
aumentando. Então, esse item está correto. B, a trajetória descrita pela bola pode ser analisada através da composição dos movimentos uniforme e uniformemente variado. Tá certo. O movimento uniforme vai ser na horizontal, tá? Vai ser constante, como no exercício anterior era 4. Então, ao longo de todo o eixo, a velocidade vai ser 4. E ele vai ser uniformemente variado, quer dizer que a velocidade vai variar uniformemente. Sim, na subida vai diminuindo a velocidade e na descida vai aumentando. Item correto também. C, o alcance da bola, que é a distância máxima percorrida no eixo Y, é função do ângulo do lançamento. Sim, isso a gente viu numa aula que quando o ângulo é de 45 graus, o alcance vai ser máximo. Então, a distância X vai depender também do ângulo de lançamento. E a letra D, no ponto de altura máxima, a velocidade da bola é nulo. É incorreto, porque a gente considera nulo só no eixo Y, tá? No X, não. Então, este é o item incorreto. Exercício 32. Tá tendo muito barulho aqui, mas vamos lá. Qualquer coisa eu gravo a aula de novo em casa. Um foguete sobe inclinado, fazendo com a vertical um ângulo de 60 graus, a uma altura de 1.000 metros do solo. Quando a velocidade é de 1.440 quilômetros por hora, uma de suas partes se desprende. A aceleração da gravidade ao longo de toda a trajetória é constante e vale 10 metros por segundo ao quadrado. A altura máxima em relação ao solo atingida pela parte que se desprendeu é. Aqui a gente tem que transformar, né, a unidade da velocidade quilômetros por hora em metros por segundo. Relembrando que é só dividir 1.440 por 3,6. 3,6 porque uma hora ela tem 3.600 segundos. Bom, então vamos achar a componente vertical, que é o que vai nos interessar nesse exercício. Então, a velocidade inicial de y igual à velocidade inicial, que multiplica o cosseno do ângulo. A velocidade inicial é 400, né, daqui, multiplicado por 0,5, que é o cosseno de 60 graus, a gente vai obter a velocidade no eixo y igual a 200 metros por segundo. No movimento parabólico, sob a ação exclusiva da gravidade, do ponto mais alto da trajetória, componente vertical é igual é nula, né? No y é nula. A velocidade y. Logo, pela equação de Torricelli, para achar a altura, a gente usa agora Torricelli. Velocidade inicial de y ao quadrado é 0. Aliás, velocidade y, né? Não a inicial. Velocidade inicial de y ao quadrado 200, ele forneceu, ao quadrado, menos 2, que multiplica a gravidade, que multiplica a altura. Então, 200 ao quadrado dá 40.000, divididos, né? Quer dizer, o 200 passa para o outro lado da igualdade, e o 200 o 20 passa dividindo, vai ficar 2.000 metros. Como o objeto estava a 1.000 metros, a gente soma essas alturas, ou seja, 1.000 metros mais 2.000 metros, a gente vai obter 3.000 metros. Exercício 33. A velocidade horizontal mínima necessária para uma pessoa pular do barranco e atingir a outra margem, como mostra a figura, na apostila vocês têm a figura, considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, deve ser de... Na figura, ele forneceu a altura, 1,8. Eu não consegui copiar essa figura também, tá? Então, me desculpem aí. Ele também forneceu o alcance, que é de 3 metros. Então, pela fórmula
H igual a GT ao quadrado sobre 2, que é a equação horária, né? A gente calcula o tempo, ou seja, a altura é 1,8 igual a gravidade 10, que multiplica tempo ao quadrado sobre 2. Passo 2 multiplicando 1,8, vai ficar 3,6 igual a 10, que multiplica t ao quadrado. T ao quadrado passa para o outro lado, ou, aliás, o 10 passa dividindo, né? A gente vai ter raiz quadrada de 0,36. Portanto, o tempo vai ser de 0,6 segundos. Agora, a gente joga na fórmula do alcance para calcular a velocidade. O alcance foi 3, né, que o exercício forneceu, igual a velocidade que multiplica 0,6. Passa 0,6 dividindo, portanto, a velocidade inicial vai ser de 5 metros por segundo. Exercício 34. Quando um jogador de futebol é muito veloz, uma forma divertida de se referir a essa qualidade é dizer que ele é capaz de cobrar escanteio para a área adversária e ele mesmo correr e seguir e conseguir chutar a bola antes de ela tocar o chão. Suponha um jogador ficcionado que seja capaz de fazer isso. Se ele cobrar o escanteio para dentro da área, fornecendo à bola uma velocidade inicial de 20 metros por segundo, fazendo um ângulo de 60 graus com a horizontal, qual a distância que o jogador precisa correr em linha reta, saindo praticamente de forma simultânea à cobrança de escanteio, para chutar no gol sem deixar a bola tocar no chão. Para fins de simplificação, considere que a altura do chute do gol seja desprezível, que o seno de 60 é 0,8 e o cosseno 0,5. E que a aceleração da gravidade seja 10 metros por segundo ao quadrado. Só queria comentar que nos exercícios do Enem, eles floreiam bastante o enunciado. Então, vocês vão perceber que os enunciados sempre são grandes. Tem muita coisa que é desnecessária, tá? Mas vocês devem sempre considerar os valores que eles fornecem, né? Como velocidade inicial, o ângulo. Então, esse exercício foi bastante floreado, mas que não é tão complicado assim. Então, decompondo, né, a velocidade do eixo x e do eixo y. Então, velocidade, decompondo no eixo x, velocidade inicial que multiplica o cosseno. Na horizontal sempre vai ser o cosseno, tá? Então, o cosseno de 60 é 0,5, a velocidade inicial ele forneceu é 20, portanto, no eixo horizontal, a velocidade vai ser de 10 metros por segundo. No eixo y, velocidade inicial que multiplica o seno, 60, ou seja, 20 que multiplica 0,8 vai dar 16. Aí, jogando na fórmula da velocidade, velocidade igual a velocidade y menos gt. Aqui a gente pode calcular o tempo. Então, velocidade inicial 0, velocidade no eixo y 16, que a gente achou aqui, menos 10, que é a gravidade, que multiplica o t. Ou seja, o 16 passa para o outro lado, o tempo passa dividindo, vai ser 16 dividido por 10. Na verdade, fica menos 16 multiplicado por menos 10, que dá, como o tempo nunca dá negativo, né? O tempo vai ser de 1,6 segundos, que é o tempo para chegar na altura máxima. Só voltando no exercício aqui, para vocês relembrar, pode ser esse aqui mesmo, a altura máxima aqui, né? Se ele demorou, vamos supor, 5 segundos para chegar na altura máxima, ele vai demorar mais 5 para chegar no solo, tá? No mesmo nível que houve o lançamento. Então, se o tempo nesse exercício foi de 1,6 para subir, o tempo total vai ser de 3,2. Agora, jogando na fórmula da
do alcance, alcance igual o alcance sempre vai ser do eixo X, tá? Então, velocidade no eixo X que multiplica o tempo. O alcance igual a 10, e foi o que a gente achou aqui na decomposição da velocidade, que multiplica 3,2, portanto, o alcance vai ser de 32 metros. E o exercício 35, não deu tempo de terminar, mas daí na próxima aula eu passo para vocês e interrompendo o compartilhamento, encerrando a gravação agora. Muito obrigada, alunos.